Olá, pessoal. Vamos lá para a nossa terceira videoaula em relação à segunda etapa do RED. Bom, continuando aqui em relação aos átomos, né, nós vimos já na aula passada a constituição dos átomos até o modelo de Rutherford, que foi o modelo chamado modelo planetário. E agora, na aula de hoje, essa terceira aula, a gente vai começar agora o estudo da identificação dos átomos. Esse conteúdo ele está no capítulo 7 do livro de vocês, certo? Então pode acompanhar lá pelo livro de vocês, livro didático que vocês têm, beleza? Bom, vamos lá então. Primeira coisa, como que nós podemos identificar o átomo, pessoal? O átomo, ele é algo que é fácil de ser identificado. Através do quê? Do número atômico. O número atômico, na verdade, pessoal, que a gente vai ver daqui a pouco na tabela periódica, o número atômico, ele é a identidade do elemento químico, certo? Isso é a identidade. O número atômico, ele representa o número de prótons que eu tenho dentro do meu núcleo, do elemento químico, dentro do átomo, certo? Então, sempre quando vocês virem número atômico, que é dado pelo Z, esse Z aqui, certo? Número atômico, na verdade, então, ele é o quê? Ele é o número de prótons que está dentro do núcleo, beleza? E agora, o número de massa. O que quer dizer número de massa? Massa, pessoal, como eu falei para vocês na aula passada, massa é onde está, a maior parte da massa está dentro do núcleo do átomo. E nós vimos o quê? Que o núcleo do átomo, ele é formado por prótons e nêutrons. Então, para calcular o número de massa, é eu fazer o quê, então? A massa, que é dada aqui por A, certo? Z é o número atômico, que é o número de prótons, e N, o número de nêutrons. Então, se eu quiser descobrir o número de massa de um elemento, o que eu vou fazer? Vou lá, vou somar o número de prótons que ele tem, que é o número atômico, mais o quê? Mais o número de nêutrons. Aí eu tenho exatamente o número de massa do elemento. Por exemplo, aqui, o sódio possui número atômico 11 e número de massa igual a 23. Então, para saber o número de nêutrons que o sódio tem, o que eu faço? Eu só substituo aqui na fórmula e eu vou ter o quê? A massa eu sei que é 23 e o número atômico eu sei que é 11, certo? Então, vai ficar o quê aqui? Massa menos número atômico vai ser igual ao número de nêutrons. 23 menos 11 vai dar quanto, pessoal? 12. Então, o número de nêutrons é igual a 12. Agora, se eu quiser saber, se eu desse o número de nêutrons e o número atômico para vocês, se eu falasse para vocês, o número atômico do sódio é 11, o número de nêutrons é 12, quanto que vale a massa dele? 11 mais 12 igual a 23. Bom, mas agora, aonde que eu olho isso dentro da tabela periódica, pessoal? Aonde que eu posso ver? Então, aqui é a minha tabela, certo? Número atômico, aonde ele fica? Exatamente aqui em cima, pessoal. Sempre vai ter a legenda. Se você não tem tabela periódica, pode olhar no final do livro de química de vocês, que tem uma tabela periódica lá, certo? Então, aqui, por exemplo, aqui eu tenho o número atômico, certo? Que é igual a 3 do lítio, que fica aqui em cima. E o número de massa fica aqui embaixo, que é chamado também de peso atômico. Então, a massa fica aqui embaixo na tabela e o número atômico em cima. Isso quando eu olho dentro da tabela periódica, certo? Bom, e se o elemento químico não estiver na tabela periódica, estiver ali dado dentro do exercício, aonde que eu vou conseguir identificar isso, pessoal? Se o elemento químico não estiver ali na tabela periódica, normalmente o número atômico ele fica embaixo e o número de massa fica em cima do elemento. Ah, mas como que eu vou saber isso, professor? Como que eu sei aonde vai estar? É simples. O número atômico, ele sempre vai ser menor do que o número de massa, com exceção para o hidrogênio, que é 1 e 1, certo? Então, lembrando, se vocês virem dois números ali no elemento químico, certo? Um maior e um menor, certo? Então, ali, o maior é o número de massa, porque a massa é a soma do número atômico mais o número de nêutrons, e o menor vai ser sempre o número atômico, que é igual ao número de prótons, certo? Então, por exemplo, elemento químico, já falei para vocês, ele é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Veja que o número atômico é muito importante, pois identifica o elemento químico. Assim, quando falamos no elemento químico sódio, estamos falando dos átomos com
número atômico igual a 11. É igual, pessoal, a sua digital. Então, não tem ali ninguém com a sua digital. Então, quando eu falo número atômico 11, eu estou relacionando ao sódio, certo? Número atômico 17 são os átomos de cloro. Número atômico 26 são os átomos de ferro. Beleza? Vamos lá. Íons. No vídeo anterior, eu comentei com vocês o que são íons, certo? Nós temos dois tipos de íons. Os íons negativos e os íons positivos. Os íons negativos, pessoal, são chamados de ânion. E os íons positivos são chamados de cátion. O que quer dizer isso? Negativo, pessoal. Por que negativo? Negativo, ele está recebendo um elétron. Olha assim, ó. Aqui eu tenho o cloro nêutron. O que aconteceu com ele? Ele veio e recebeu um elétron. Ele ficou cloro negativo, certo? E aqui eu tenho o sódio nêutron. E aí ele perdeu um elétron aqui. Olha o elétron dele indo embora. Se foi embora, ficou positivo. Se vocês observarem também, olha só, quando ele ganha elétron, ele aumenta o seu tamanho. E quando ele perde um elétron, ele diminui o seu tamanho. Então, pessoal, esse quantitativo de elétrons também é diferente. Então, por exemplo, o cloro, inicialmente, ele tinha 13 prótons e 13 elétrons, porque ele era zero a carga dele. Quando ele recebeu um elétron, agora ele tem 13 prótons e 18 elétrons, certo? O cátion, ele tinha inicialmente 11 prótons e 11 elétrons. Como ele perdeu um elétron para ficar cátion, para ficar sódio positivo, agora em vez de 11 elétrons, ele tem 10 elétrons. Essa informação, pessoal, é muito importante, presta atenção no número de elétrons. Quando a gente entrar lá na distribuição eletrônica, que é o conteúdo mais para frente que a gente vai ver, é importante vocês saberem exatamente o número de elétrons que tem, seja um elemento nêutron, seja um cátion positivo ou um ânion negativo. Bom, aqui, pessoal, vou falar um pouquinho para vocês o que são isótopos, isóbaros e isótonos. Iso, pessoal, vem do nome igual, certo? Então, é alguma coisa que é igual a outra. Bom, vamos lá, então. Isótopos. Isótopos são átomos com o mesmo número de prótons, ou seja, mesmo número atômico, e diferente número de massa. Por exemplo, eu tenho 3 tipos de hidrogênios aqui, certo? Que é o hidrogênio prótico, o deutério e o trítio. Todos eles têm o mesmo número atômico, olha, 1 e 1. Só que a massa dele é diferente. Olha a massa aqui em cima, 1, 2 e 3. Tá vendo? Então, eles são diferentes. Olha aqui, isótopos do oxigênio. Todos eles têm o mesmo número atômico, 8, 8 e 8. Só que a massa é diferente, 16, 17, 18. Pô, mas se ele tem a massa diferente, número atômico igual, o que está sendo diferente, então, ali na constituição do átomo? O número de nêutrons, certo? Isso são os isótopos. Isóbaro, pessoal, é que tem a mesma massa, certo? Então, isótopos, prótons iguais, isóbaros, massa igual, isótonos, N de nêutrons iguais. Certo? Então, todos esses isos quer dizer que uma propriedade é igual à outra, certo? Então, nesse caso, uma partícula é igual à outra. Então, um elemento que tem 1 de número atômico, por exemplo, o hidrogênio, ele pode ter outros hidrogênios com o mesmo número atômico 1. Beleza, então, como eu falei para vocês, isóbaros são átomos de diferente número de prótons, ou seja, são elementos diferentes, mas possuem a mesma massa. Por exemplo, aqui, ó, olha só, o argônio, número atômico 18, massa 40. O cálcio, número atômico 20, massa 40. Ambos têm a massa igual a 40. Então, eles são isóbaros, certo? Então, tem massa igual. E isótonos, que tem o quê? Nêutrons iguais. Olha aqui, 2 exemplos. Potássio, número atômico 19, massa 39. Cálcio, número atômico 20, massa 40. E como que eu vou calcular o número de nêutrons, pessoal? Lembrando, nêutrons é o quê? Massa menos o número de prótons. Então, aqui eu vou pegar 39 menos 19, nêutrons 20, 40 menos 20, nêutrons 20. Certo? Então, eles são isótonos, beleza? Então, aqui, para a gente fechar, os exercícios do capítulo 7 em relação a isóbaros, isótonos
isótopos, isóbaros e isótonos, beleza? Peço que vocês façam esses exercícios no caderno de vocês, beleza? Mas lembrando novamente, não precisa me enviar esses exercícios como avaliação. Esse exercício é para vocês treinarem em relação ao estudo da identificação dos átomos, prótons, nêutrons e elétrons, certo? Como nós vamos analisar esse no elemento químico e também a questão de isótopos, isóbaros e isótonos. Beleza, pessoal? Então aqui a gente finaliza mais essa etapa da nossa aula e até o próximo vídeo. Grande abraço, fiquem com Deus e mantenham sempre em segurança.